Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver um pouco mais sobre mapas coroplético dentro do ambiente do RStudio com a linguagem R. E para isso a gente vai utilizar basicamente três pacotes, então Tidyverse, o SF e o GLBR. Então Tidyverse para fazer a manipulação de dados, o SF para tratar dos objetos com coordenadas, então objetos SF, e o GLBR para fazer o download dos shapefiles ou dos arquivos vetoriais dos municípios, dos estados, do país inteiro, do Brasil. Então, essa coletânea de pacotes Tidyverse SF e GLBR vai nos possibilitar confeccionar um mapa coroplético com um exemplo que nós temos no meu GitHub. Então, esse exemplo vai ser com o nosso data frame, nossa planilha de CSV que está hospedado no meu GitHub é luapoit10. E aqui nós temos o link da nossa tabela, então é table IBGE 1612. Então essa refere-se então à questão da área de cada município para as culturas. Então nessa planilha nós vamos ter as culturas de soja, milho e arroz, e aí a gente vai fazer uma manipulação de dados após o import delas. Então, basicamente nós temos fazendo a leitura do nossa planilha. Vamos então atribuir o nosso objeto ao objeto data. Então nós temos do pacote readr, nós vamos utilizar a função read_csv, todo o nosso link, né, o raw do GitHub. Vamos fazer o skip de 4 linhas, as 4 primeiras linhas a gente vai fazer um skip, então não vai considerar as 4 primeiras linhas desse CSV, porque elas contêm metadados e eu já vasculhei, abri ela no Excel mesmo e vasculhei que essas primeiras 4 linhas elas são metadados e não são de interesse para nossas análises em si. Também visualizei que as últimas linhas não são importantes também são metadados, e para isso a gente acabou utilizando então o slice para a gente pegar da primeira linha até a 497 linha, que refere-se à quantidade de municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então nós vamos ter basicamente esse conjunto de dados. Então basicamente a gente fez uma manipulação básica aqui, né? Então a gente removeu as primeiras linhas e as últimas linhas dessa planilha, uma vez que não era de nosso interesse as informações que continham nelas, e aí acabar mais bagunçando do que propriamente ajudando na nossa análise. Também realizamos um call names do nosso data e colocamos então 5 colunas, né? Code, City, Rice, Corn, Soybean. Então nós temos o código, né? A cidade e as 3 culturas, e nas observações dessas 3 colunas de Rice, Corn e Soybean nós temos a área cultivada para cada município. Temos então uma outra manipulação, uma vez que o IBGE ele traz quando o município ele não tem a cultura cultivada, ele traz ou com os 3 pontinhos ou com o hífen. E aí isso não nos ajuda também nas nossas análises. Então, para tal, a gente modificou os 3 pontos ou o hífen para 0. Então, a gente acabou utilizando então o data pipe mutate. Quero modificar então, ou na verdade criar a coluna rice crop, crop, onde que case when rice, então a coluna que a gente utilizou acima, encontrar 3 pontinhos ou encontrar o hífen, substitui para 0. Caso contrário, então true, caso contrário, ele pega basicamente a quantidade de área de cada cultura para cada município. Isso a gente fez para rice, para corn e para soybean. Criamos 3 novas colunas com base nas colunas rice, corn e soybean. Rice crop, corn crop, soybean crop. E nós modificamos o nosso data. Então, data, mutates e data. Certo? Ao final, nós vamos ter também a seleção das colunas que eu quero. Eu não quero mais essa coluna, não quero mais essa coluna e não quero mais essa coluna. Eu quero essas colunas que eu acabei criando
com os meus mutate utilizando o case when. Então eu quero apenas o cold, o seed, o rice crop, corn crop, soybean crop. Então para tal a gente acaba utilizando a função do declare que está dentro da coletânea de pacotes do Tidyverse, que é o select. Então a gente acaba utilizando isso e agora voltamos para as colunas selecionadas aqui. Fizemos então basicamente a manipulação dos dados do data, né? Eu vou rodar isso aqui tudo junto. E aí nós temos, após, também nós fizemos o import, né, da series _rs, que é o nosso objeto que vai carregar o objeto SF, que é um data frame especializado com a geometria, coordenadas, latitude e longitude. Então, para isso, a gente pode utilizar a função do GLBR, que é o read _ municipality. Então, eu utilizo essa função. Como argumento dessa função, nós temos o cold muni. Então, eu gostaria de estar buscando todos os municípios do Rio Grande do Sul. E o mais atual que nós temos é o year de 2020. Então, ele vai fazer essa busca. Vamos rodar todo esse código aqui, que ele nos possibilitou essa manipulação de dados dessa tabela que vem direto do IBGE e também fez o import de todos os municípios do Rio Grande do Sul no formato ESF através do pacote GLBR. Certo? Que não precisamos nos atentar com esses warnings, que são basicamente os avisos. Então, nós vamos dar uma visualizada rápida nesse objeto aqui, que é o nosso objeto SF, que contém todos os municípios do Rio Grande do Sul, de forma que tenha as suas coordenadas e faça com que seja um plot espacial. Então, nós temos aqui, basicamente, utilizando o ggplot, né? ggplot. Aí nós adicionamos o layer de geom _sf, o nosso data igual a series _rs. Certo? Aí vamos passar para a questão desse relacionamento entre o meu data frame, né, minha planilha, que eu baixei do conjunto de dados do IBGE, com esse import de todos os nossos municípios com as coordenadas de cada município, formando esse objeto SF do GLBR. Então, se a gente visualizar nosso data, então a nossa planilha, nós temos as colunas cold, seed, rice crop, corn crop, soybean crop. Então, temos duas colunas com o tipo de objeto character, né, o cold e o seed, e as três demais, que basicamente representam então, a área cultivada de cada município para cada cultura, rice, corn e soybean, nós temos com o tipo de objeto double. Mas quando nós rodarmos o glimpse, né, que é uma visualização prévia da estrutura do nosso data frame, nós temos também algumas colunas. Nós temos a cold muni, que basicamente ela vai se relacionar com a coluna, com o data frame anterior, com a coluna chamada cold. Só que no anterior, vou rodar aqui novamente o data glimpse, anterior, nós tínhamos um tipo de objeto chamado character. Então esse é o code, que é o código do município. E quando nós rodarmos no series, que é o nosso objeto SF, nós temos o code muni, que traz o código do município. Então a gente faria esse relacionamento, né, de banco de dados relacionais através dessa chave estrangeira, que seria de dois diferentes nomes, né, code muni para series _rs e code para nosso data frame chamado data. Então, só que nós temos essa problemática, né? Então, cold muni no series é double e no anterior é character. Então, a gente precisa modificar esse tipo de objeto para termos um objeto similar, um tipo de objeto similar entre os dois. Então, vamos fazer isso modificando o series _rs, esse daqui. Então, nós queremos modificar esse double para character. Então, eu posso utilizar então series pipe mutate. Quero modificar o cold muni como character. Então, nós temos essa estrutura de código para fazer essa modificação do tipo de coluna desse nosso objeto SF. Rodando isso aqui, nós vamos ter, então, vamos rodar esse código aqui e vamos voltar aqui para nós darmos um glimpse. E agora nós temos o cold muni também como character. Agora nós estamos aptos para unir esses dois data frames através da função left join,
Então nós estamos atribuindo um novo objeto chamado data_x, onde que vai ser o left join. Então o que que ele pega? Ele pega todas as linhas do data frame da esquerda, que basicamente são os 497 que nós temos aqui. Então 497 linhas. E aqui no data nós também temos 497. E aí a gente vai fazer a união do primeiro data frame com o segundo data frame. E quando a gente utiliza o left, ele pega todas as linhas do data frame, do primeiro data frame. Então o data frame que está na esquerda. E aí se nós tivéssemos diferenças de observações e valores ausentes nesses data frames, nós teríamos que ter o cuidado da escolha correta do left, do right, do semi, do full e do anti-join. São esses os tipos de join. Também temos o inner join. São esses os tipos de join que nós temos, e nesse caso a gente está utilizando o left join. Então estamos unindo esses dois data frames, e pelo quê? Pelo code muni do cities underline rs. Então eu concateno isso, faço o code muni ser igual ao code. Então o code é a coluna do meu data e o code muni é a coluna do meu cities underline rs. Então, apesar de ser colunas com nomes diferentes, ela representa então o código do município, e a gente vai fazer essa junção através disso. Vamos rodar isso aqui. Nós podemos ver também então a questão desse glimpse do nosso objeto recém-criado. Nós vamos ter então o code muni, né? Nós temos então o name muni, o nome do município, o code state, são todas as colunas do cities underline rs, e estamos agregando então a esse objeto, que continua sendo um objeto SF. Se nós observarmos aqui, nós temos um SF. Então nós temos então a agregação desse objeto SF com as informações do nosso segundo objeto, que é no data frame, relacionado com a questão do código do município. Então nós temos aqui o rice crop, corn crop, soybean crop, certo? A partir disso a gente consegue fazer então a visualização de um mapa cloroplético, para fazer então basicamente um mapa desse tipo, né? Um chloropletic map. Ele é um mapa estatístico onde ele faz um plot espacial com diferentes tonalidades de cores para representar uma variável agregada, uma variável estatística espacial. É isso que acaba representando esse tipo de mapa. Nós temos então a geração de uma paleta. Eu quero que o meu mapa tenha a cor que eu quero, então eu vou colocar valores de cores que eu gostaria de ter no meu mapa. Aí, a partir disso, a gente pode passar para o ggplot. Então, nós temos a visualização do mapa coroplético. ggplot, então vamos adicionando, né, basicamente os layers do meu ggplot. Então, ggplot, abre e fecha parênteses, mais geom_sf. Então, meu data vai ser o quê? O data_x, que nós criamos com a união dos dois data frames, que é um SF. O meu aesthetics, eu quero que seja o fill igual ao soybean crop. Então eu quero que o preenchimento desse meu mapa seja com as informações que há na coluna chamada soybean crop, que basicamente é a quantidade produzida quantidade cultivada, né, de soja para cada município. Nós temos então, podemos adicionar então uma scale, né, que eu sei anteriormente que dentro do Rio Grande do Sul nós temos municípios que produzem 0 até 150 mil hectares de soja. Então eu coloco isso como meu limite, coloco as cores desse meu fio como a paleta que eu criei anteriormente, e quando o município tem valores ausentes, eu quero que seja nessa tonalidade de cor hexadecimal aqui que eu escolhi. Além disso, eu adiciono um layer para os labs, onde que eu quero no meu eixo X que seja longitude, no meu eixo Y latitude, e o título do meu plot, do meu mapa, seja soybean. Além disso, eu modifico então a escala, né? A escala, ou melhor, a legenda desse meu mapa, onde eu consigo trabalhar com guides, né? É um outro layer, onde que eu quero que meu fill seja o guide color bar
Então, acabo modificando o title da minha legenda, a questão também da largura da minha barra. Também quero saber modificar a questão da altura da minha barra e também a coloração da linha da minha barra. Após isso, eu também gostaria de estar adicionando uma escala. Essa escala a gente precisa informar um SF, precisamos informar a distância, a localização da onde que eu quero que seja a minha escala. Eu quero que seja, então, bottom right, então na parte de baixo à direita. Transformação é necessária, uma vez que a gente trabalha DSF, de coordenadas geográficas para coordenadas UTM para fazer essa escala, que é em métricas, né? Então a gente precisa colocar o transform go-through. Aí basicamente é a questão de modificação de tuning dessa escala, então para deixar mais agradavelmente e visualmente nesse nosso gráfico. E o model, né, o modelo da minha escala é baseado no WGS 84. E nós também queremos adicionar o meu North, né? Então esse pacote DGSN, ele trabalha tanto com o Scale Bar quanto com o North. Então adicionamos um objeto SF, né, que é o Sirius, podia ser o DataX, Data_X. O Location, o meu North eu quero que seja então na parte superior, na direita. Eu quero que esse meu North seja desse tamanho, 0.15. Isso também é questão de tuning, uma vez plotado, modifica, plota de novo, modifica, enfim, eu achei melhor o 0.15. E o símbolo do meu norte é o símbolo número 15. Isso, tu pode selecionar isso também de acordo com o que achar mais agradável. E por fim, eu gostaria de estar colocando então a minha legenda dentro do meu gráfico nessa posição 0.17, 0.2. E também quero modificar o background da minha legenda através do elemento rect. Então o meu fio quero que seja transparente e a cor também quero que seja transparente. Então vamos rodar essa paleta de soybean e vamos rodar esse gráfico aqui. Vamos rodar tudo esses layers, né, que nós construímos juntos, adicionando layers, né, no nosso ggplot. E por fim, nós vamos ter um gráfico como esse, que representa então a distribuição espacial da área cultivada de soja, dos dados do IBGE, do estado do Rio Grande do Sul, a nível de município. Então, com algumas linhas de código, a gente consegue reproduzir espacialmente esse tipo de informação. Certo, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.